Ele é empresário há mais de 20 anos, autor do livro best-seller em marketing, Os 8 P's do Marketing Digital. Livro utilizado como referência bibliográfica na maioria das faculdades do Brasil para o ensino de marketing. O nosso bate-papo de hoje é com Conrado Adolfo. Bom, estou aqui com o Conrado, queria primeiro agradecer a disponibilidade na véspera de um grande evento, né, Conrado? Nós queremos falar sobre turnaround, sobre a arte de virar o jogo e começando pela sua grande virada. Que momento que foi o momento que você virou o jogo e começou aí nessa jornada do sucesso? Eu acho que existem vários momentos, não é um momento só, porque você vai dando pequenas viradas e é isso que faz com que você dê a grande virada. Mas quando você olha de longe, parece que foi uma virada só. Mas quando você olha de perto, você vê que foram várias pequenas viradas, algumas para baixo, outras para cima, e aí no final o saldo fica positivo. Então a primeira virada foi quando eu resolvi fazer uma faculdade muito difícil, que foi o ITA, e eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou passar. E eu estudei 3 anos, não foi... O pessoal pensa assim, foi lá, estudou, passou. Não, foram 3 anos. É lógico que hoje, a gente olhando com a lente, né, distante, a gente vê aquele período como um período muito concentrado em um evento só. Mas foram 3 anos, foi bastante tempo. Principalmente hoje que todo mundo quer as coisas acontecendo muito rapidamente. Então essa foi a minha primeira virada, mas não porque eu me tornei um engenheiro do ITA. Não, inclusive que eu saí antes, eu saí no 3º ano. Na verdade, no 2º ano, que eu fui trancado, eu já estava com uma vida complicada acadêmica lá dentro, eu já não estava querendo mais aquilo. Só que aquilo me deu uma coisa muito importante, que foi acreditar que eu conseguiria qualquer coisa que eu quisesse. Quando você vence um grande desafio, você passa a acreditar em você mesmo. Você olha e fala, nossa, se eu conseguir isso, o que mais eu consigo? E aí eu fui fazendo outras coisas. Uma dica que eu dou muito para os meus alunos, inclusive, é: se você tem muito medo de alguma coisa, vai lá e enfrenta aquele medo. Eu tenho medo de pular de paraquedas, então vai lá e salta. Porque depois que você saltar e chegar vivo, lá no chão, você vai se perguntar, se eu conseguir isso, o que mais eu conseguiria? E essa foi a pergunta que eu fiz a partir do momento que eu vi o meu nome na aprovação do ITA. Cara, consegui. 3 anos depois, foi muita luta, muito estudo, não saía, não fazia nada, ficava estudando o dia inteiro, mas eu consegui. E agora? O que mais eu consigo? E aí depois disso eu montei uma empresa, que eu vejo que foi a minha segunda virada, porque eu entrei no ITA em 96, e aí quando foi entrei em 93, quando foi em 96 eu saí. E aí eu fui para Campinas, e lá eu montei uma empresa, um cursinho pré-vestibular, sem absolutamente nada de conhecimento sobre como montar uma empresa. Eu tinha acabado de largar a faculdade, nem formado eu estava, e eu fui lá e montei a empresa. E deu certo, e a empresa começou a crescer, e ela, na verdade, ela não cresceu por minha incompetência administrativa, incompetência de gestão. Eu não sabia gerir um negócio. Então, aquela foi uma virada também de falar o seguinte, cara, eu consigo montar uma empresa e isso é legal, só que agora eu tenho que aprender como montar uma empresa. Eu quebrei, fiquei muito mal durante 2 anos, aí demorei um tempo para me levantar, só que eu entendi. E cara, agora eu entendi já como é que funciona, agora é só aprender que eu consigo montar outra. E aí eu montei outra e tudo, e aí veio o meu terceiro ponto de virada, que foi quando eu estava em 2004, eu resolvi montar uma empresa, uma nova empresa, porque eu tinha quebrado em 2004 já estava mais ou menos refeito, e eu resolvi montar uma outra empresa, porque eu decidi que eu ia montar empresas e ponto, eu ia ser empreendedor, aquilo que eu gostava de fazer. E aí com isso daí eu montei uma agência marketing digital, em 2005 que eu montei a agência, imagina, nem existia marketing digital como hoje a gente conhece, né? E eu fui acho que um dos primeiros caras do mercado. Só que eu pensei o seguinte, eu não posso quebrar, então eu tenho que ter outras fontes de receita. E eu resolvi escrever um livro, que na época foi o Google Marketing, que hoje são os 8 P's do Marketing Digital, que eu mudei o título na 4ª edição. Então, quer dizer, esses foram os meus 3 pontos de virada. Primeiro, eu passei no ITA, aquilo me fez acreditar que eu poderia ir muito mais longe. Segundo, eu montei uma empresa e aquilo me mostrou que eu poderia montar empresas, que aquilo era muito bom, era muito legal, eu gostava daquilo. E terceiro, escrever um livro, que foi de fato o que me trouxe até aqui, porque a partir daquele livro, eu coloquei tudo que eu sabia, apesar de não ser muita coisa, né? Porque naquela época estava todo mundo meio que aprendendo também. Tudo que eu sabia eu botei, não era muito, mas tudo que eu sabia eu botei lá. E aí o livro, aí eu lancei a 2ª edição, a primeira edição tinha 200 páginas, a segunda tinha 480, a terceira tinha 600 e a quarta 900 páginas. Eu fui colocando tudo, reescrevendo tudo de novo, e o livro ficou muito bom. Então o livro me trouxe para o papel que eu tenho hoje em marketing digital, em negócios.
Esses 3 pontos envolveram de 93 a 2006, que foi quando eu escrevi o livro. Então, foram aí 13 anos de ponto de virada. Então, foi um grande ponto de virada. E é lógico que quando a gente olha de longe, a gente vai falar o seguinte, o ponto de virada dele foi quando ele escreveu o livro. Não, não foi. Eu só escrevi o livro porque eu acreditei que seria possível eu escrever um livro, porque um dia eu tinha conseguido uma coisa que era muito mais difícil. Então, o ponto começou lá quando eu passei no ITA e culminou quando eu terminei de escrever o livro. Só que depois que eu escrevi o livro, também não é uma virada que acontece do dia para a noite, que você escreve o livro, pronto, você está no mercado e luzes, spots. Não, o livro demorou talvez de 2005 até 2008 para começar a pegar tração, de 2008 até 2011 para eu entender de fato como que aquilo estava se comportando, e aí a partir de 2011 é que de fato a coisa começou a decolar. Então, que foi quando eu lancei a 4ª edição, que foi os 8 P's de marketing digital, e aí sim a coisa decolou. Então, quer dizer, de 2006 até 2011, no período de 5 anos que eu escrevi o livro, que eu escrevi e fui escrevendo várias edições, foi a virada do livro. Então, eu acho um desserviço quando alguém chega e fala o seguinte, cara, tenha uma ideia e fique milionário. Meu amigo, não vai funcionar assim. Você vai ter uma ideia, aí você vai demorar... A fórmula mágica, né? Isso, você vai demorar uns 2 anos para implementar aquela ideia, depois mais uns 3, 4 anos para fazer ela dar certo minimamente, enquanto isso você vai estar amargando prejuízo. Mas eu conheço um cara que teve uma ideia e ficou bilionário com a ideia. Em quantos? Não pega pela exceção, pega pela estatística. A estatística não mente. 1 em 50 mil, 1 em 1 milhão de pessoas. O acaso, né? Tem um acaso. Exatamente. Exceções. É isso. Então, é legal acreditar porque é isso que te dá motivação. Mas é importante também ter a consciência de que não vai ser de um dia para o outro. Senão você perde a motivação achando que, eu já estou há, 3 meses nesse negócio e ainda não deu certo. Talvez demore 3 anos, cara. Agora, se você acredita, se você tem motivos para acreditar, continua, porque vai dar certo. Só que não vai ser na velocidade que você deseja.